noite, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos. É sempre muito bom estarmos de volta na casa de Deus para orar, para agradecer, para louvar, reconhecer a soberania de Deus. Vamos começar esse culto com oração, vamos nos dirigir ao nosso Deus e falar com Ele, agradecer e orar, conversar com Deus. Oremos, irmãos. Querido e amado Deus, entramos em Tua presença, ó Pai, para Te agradecer, pedir que o Senhor aceite o nosso culto, aceite o nosso louvor, que o Senhor incline seus ouvidos para escutar as nossas orações, Pai. Reconhecemos a necessidade de nos aproximarmos de Ti, de estarmos com o Senhor presente na nossa vida dia a dia, passo a passo, Senhor. Reconhecemos a Sua soberania e reconhecemos que só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, de todo louvor. E que esse louvor possa ser aceitável a Ti, que possamos alegrar o Teu coração, Pai, que possamos atingir o alvo, cada dia sermos melhores imitadores de Jesus. Tudo isso, Senhor, que peço e nós agradecemos, em nome do nosso Rei e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos louvar o nosso Deus, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Vamos louvar com alegria, porque não há nenhum Deus maior do que Ele, não há ninguém, nenhum outro soberano que não o nosso Deus, e Ele é o digno de receber toda a glória. Vamos louvar a Deus. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos Sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos Sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. É digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos Sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Levantemos nossas mãos e adoremos
Jesus, Cordeiro de glória, exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Esse é o Deus que adoramos, Deus que criou os céus e a terra, único criador e sustentador do universo. Quero convidar você a adorar, reconhecer em Deus, criador de todas as coisas. Fez o céu e fez a terra com o poder da sua palavra e reina com autoridade. Deus que até os ventos obedecem, uma palavra é suficiente para os mortos levantar. Nada é como tu, o grande eu sou. Tu és o Deus que adoramos, todo-poderoso e soberano, grande em misericórdia e poder para salvar. Tu és o Deus que adoramos, que derrotou a morte e o pecado, glorioso Redentor e Rei, te adoramos. Deus que desceu lá do seu trono para levar sobre os seus ombros nossa culpa e transgressão. Jesus, exaltado sobre todos, nome sobre todo nome, somente nele a salvação. Nada é como tu, o grande eu sou. Tu és o Deus que adoramos, todo-poderoso e soberano, grande em misericórdia e poder para salvar. Tu és o Deus que adoramos, que derrotou a morte e o pecado, glorioso Redentor e Rei, te adoramos.
Deus Pai, muito obrigado, Deus, porque Tu és o glorioso Redentor e Rei. Tu és o nosso Senhor e Salvador, aquele que derrotou a morte e o pecado. Muito obrigado, Pai, porque hoje cantamos mais uma vez ao Teu nome e louvamos, Pai, com o nosso coração alegre, feliz, Pai, porque mesmo em toda circunstância adversa, Pai, o Teu povo encontra alegria em Ti, Pai. Encontra alegria em saber que pertence a Ti. Muito obrigado, Pai, por tudo que Tu és, Deus, e por tudo aquilo que Tens preparado para aqueles que Te amam. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos hoje ler a palavra de Deus. Te convido, se você na sua casa tiver como abrir a sua Bíblia, e já até talvez deixar separado para que, mesmo durante o culto, após o culto, você possa meditar nessa palavra que assim cremos do Senhor essa noite. Está lá no livro de Isaías, no capítulo 45, a partir do versículo 15, nos diz assim a palavra de Deus: verdadeiramente Tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. E envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles, cairão a uma em ignomínia os que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse a descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem, desde aquele tempo, o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Agora, irmãos, prestem atenção comigo. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força. Até Ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra Ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Amém? Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra que deixou para nós. Vamos continuar louvando ao Senhor e declarando o que acabamos de ler, que louvamos ao Senhor, aquele ao qual todo joelho se dobrará, o Cordeiro e o Leão. Louvemos ao Senhor. Texto profundo da palavra de Deus, e versículo já no final diz: Deus ficará contra aqueles que se irritarem contra Deus. Vamos cantar agora que Deus fez tudo o que era necessário para a salvação do ser humano, mas muitos têm rejeitado a salvação. Talvez você possa até ser uma pessoa drogada, um ladrão, qualquer coisa, isso é perdoado, mas o que não será perdoado é o fato de você rejeitar a Jesus. Com isso Deus irá se irritar, porque Ele fez tudo por nós. Ele é o Cordeiro,
Ele é o leão das nossas vidas. Nós louvamos ao Senhor. Nós acreditamos, confiamos na salvação que Ele trouxe para nós. Por isso estamos aqui anunciando a sua palavra. Esperamos que ela não volte vazia, mas que ela encontre o seu coração necessitado de ouvir a palavra de Deus. Nas nuvens Ele vem, e os reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a Ti. E vamos dizer: quem pode impedir o eterno? Ele vem, os reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a Ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão de Judá, rugindo com poder. É o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todos os joelhos se dobrarão. Os portões, preparem o caminho ao Rei. O Deus que vem salvar, aqui está para libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão de Judá, rugindo com poder. É o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todos os joelhos se dobrarão. Quem pode impedir o eterno? 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 Quem pode impedir? Nosso Deus é o leão de Judá, rugindo com poder. É o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todos os joelhos se dobrarão. Glórias a Deus. Todo joelho se dobrará ao Cordeiro e ao Leão. Vamos orar, irmãos. Querido e amado Deus,
voltamos a falar contigo, Pai. Que o Senhor escute as nossas orações. Pedimos, Pai, nesse momento, por todos aqueles que passam dificuldades, um momento tão difícil com a pandemia, que tantas famílias têm sofrido perdas, tantas famílias têm sofrido com o desemprego, tantas famílias sofrem, Pai. Que o Seu Santo Espírito se faça presente, que Ele console a cada família que esteja enlutada, Pai, que perdeu um ente querido. Cuida, Pai, sustenta. Pai, pedimos também que o Senhor continue à frente dessa nação, que seja a Sua vontade cumprida, que seja o Seu desígnio, Pai. Não a nossa vontade, não o nosso desígnio, não o nosso querer. Que possamos cada vez mais diminuirmos perante de Ti, para que o Senhor cresça em nós. Meu Deus, muito obrigado por tudo, Pai. Abençoa a nossa casa, nossas famílias, abençoa os nossos entes, Pai. Abençoa este culto. Pai, obrigado, Pai. Continue dirigindo nossas vidas, seja o timoneiro desse barco, porque sem Ti não somos nada. Só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória. Sabemos, Pai, que com a Sua soberania, todo joelho se dobra perante a ela. Todos nós reconhecemos isso, Pai. Continua cuidando, continua com o Seu Santo Espírito, Pai. Continua zelando. Tudo isso que peço e agradeço, em nome do meu Rei e do meu Salvador, meu Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos continuar louvando o nosso Deus, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Porque creio que Ele também é a cura para todos os problemas, inclusive nesses momentos difíceis. Creio que é a cura de todo o meu ser. Confio em Ti. Creio que Tu és a cura, ó Pai. Vamos louvar a Deus. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para escutas quando clamo, acalma o meu pensar. Ele te leva. Me levas pelo fogo, Ele cura, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu
Tens o meu mundo em suas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em suas mãos, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Glórias ao Senhor. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Boa noite, queridos. Desejo do meu coração é que esse tempo seja um tempo cheio daquilo que é a graça e a paz de Deus na sua vida e na vida da sua família. Meu desejo é que você esteja nesse tempo de adoração e louvor, preparando o seu coração, preparando a sua mente, aguçando os seus pensamentos para aquilo que Deus quer falar com você nesse instante. Então, o meu desejo nesta hora é que Deus fale profundamente ao seu coração, que o Senhor fale com autoridade à sua vida e que Ele possa dar a você a oportunidade de, nesse tempo, estar ouvindo da voz do Senhor e que Ele fale com liberdade ao seu coração. Que o Espírito Santo trate nesta hora aquilo que se faz necessário na sua vida. E eu quero convidar você a continuarmos meditando sobre o tema da esperança. Quero continuar desafiando você a renovar sua esperança. Mesmo num tempo de tanto desespero, de tantas incertezas, de tantas dúvidas, o desejo de Deus é que a esperança dele continue sobre você e que você possa viver de forma tremenda, de forma maravilhosa, aquilo que é a esperança de Deus na sua vida e no seu coração. Para tanto, eu quero convidar você a darmos continuidade ao estudo do primeiro capítulo de Pedro, da primeira carta de Pedro, à igreja na diáspora, a igreja que estava espalhada pelo mundo. E por esse motivo, as cartas de Pedro, as cartas de João, a carta de Tiago e a carta de Judas, elas são conhecidas como cartas católicas ou cartas universais, porque ela não é dirigida a uma igreja, não é dirigida a uma pessoa,
mas ela é dirigida a todas as igrejas, ou as igrejas que haviam naquele tempo espalhadas pelo mundo. Por isso elas são conhecidas como cartas católicas, ou cartas universais, ou cartas gerais, ou cartas que são dirigidas a todas as igrejas. Eu quero convidar então a ler os versos de 13 a 19 do primeiro capítulo. Fala-nos o seguinte a palavra de Deus. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto, escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Que o Senhor faça-nos nesta hora compreendedores da sua palavra. Amém. Eu quero primeiro chamar a atenção dos queridos, eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, se você tem Bíblia, senão que você esteja atento àquilo que estaremos tratando e à projeção e a transmissão que está sendo feita dos textos bíblicos. Eu quero chamar a sua atenção à primeira expressão que surge nesse texto, que fala, portanto. Essa palavra, quando aparece, e em muitos momentos, em várias situações, você vai encontrar essa palavra, portanto, algumas vezes, portanto, por isso, ora, sinaliza uma conclusão que está prestes a ser alcançada. É baseada numa premissa ou num argumento anterior. É como se fosse aquilo que é o chamar a atenção para a conclusão de algo que já desdobra com a explicação acerca da nossa salvação, que inclui uma herança preciosa, reservada no céu para nós, como filhos adotivos de Deus pela graça. À luz daquilo que é a salvação maravilhosa que foi preparada para nós, ele chega a esta conclusão, que deve ser tratada por nós, ou compreendida por nós, a partir daquilo que ele vai apresentando desde então. Então, a primeira coisa que ele nos ensina é que a nossa fé deve ser uma fé ponderada. Uma fé que tem como base o equilíbrio da razão. Que nós não podemos ter uma fé que nos tire a razão, mas uma fé que ultrapasse a razão, que vá além da razão. Não é uma fé que nega o intelecto, mas é uma fé que amplia o intelecto. Como diz um grande pensador, também teólogo, filósofo, matemático, chamado Pascal, ele diz num dos seus livros, uma certa frase que é a seguinte, ele diz, olha, um pouco de conhecimento afasta o homem de Deus, o muito conhecimento o aproxima. A fé, ela amplia a razão, ela amplia a nossa compreensão, porque ela nos leva além daquilo que é explicado racionalmente. E aí ele diz o seguinte, no verso de número 13,
Portanto, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Talvez para nós hoje, essa palavra cingir o vosso entendimento não tenha o menor sentido. E mesmo no primeiro século, essa palavra não era usada para entendimento ou para uma atividade ou um processo mental. É que o apóstolo Pedro está usando uma metáfora que é baseado naquilo que são as roupas daquele tempo, das pessoas do século I costumavam usar. Tanto homens quanto mulheres usavam vestes longas ou túnicas longas. E essas túnicas, elas, por serem longas e compridas, elas criavam dificuldade para o movimento. E principalmente para aqueles que iam à guerra, porque os soldados também costumavam usar essas túnicas. E aí, quando chegava a hora da batalha, eles faziam aquilo que era cingir a túnica. É como se eles levantassem a túnica acima do joelho e prendessem ela no cinto. E amarrassem a roupa no cinto para dar liberdade a eles de movimento. Então, quando aquilo que é o cingir o pensamento, ele estava colocando para nós, o apóstolo Pedro, usando essa metáfora, que os seus leitores deveriam se preparar ou preparar a mente para uma reflexão profunda e que a sua mentalidade deveria estar preparada para as batalhas e para as lutas daquilo que era o testemunho, mesmo no tempo da realização ou da vida que eles estavam levando, que era o tempo da perseguição. Então, naquele momento, ele dizia: olha, vocês têm que ter uma mente que esteja habilitada, capacitada para enfrentar o tempo da perseguição. A mentalidade de vocês, ela deve ser sóbria, ela deve ser capaz de ter sobriedade, ou seja, equilíbrio, mas ela tem que estar preparada para combater as heresias, combater os pensamentos que surgem diante da perseguição, da dor, da perda, do sofrimento. Então, é bom que vocês preparem a mente. Cingir a mente, ou cingir os pensamentos, é preparar a nossa mente para enfrentar aquilo que é a realidade desse tempo. Nós não vamos viver uma vida que agrada a Deus, porque nós vamos nos afastar do mundo. A vida que agrada a Deus não é a vida que foge do mundo, porque Jesus orou dizendo que aqueles que haveriam de crer nele, pediu a Deus que não os tirasse do mundo, mas que os livrassem do mal. Então, a vida que Deus quer para nós, que agrada a Deus, é a vida que enfrenta a realidade do mundo. Não é uma vida que usa a religião como o ópio, como alguma coisa que aliena, como alguma coisa que tira os sentidos, como algo que anula a sua capacidade de raciocinar, de encarar a verdade e de enfrentar os fatos. De modo algum, ele diz: olha, preparem a mente de vocês, porque o tempo é de guerra, o tempo é de luta, o tempo é de confronto. Esse é um tempo de batalha, então preparem a mente de vocês. Não é para fugir, não é para correr, não é para se esconder, é para enfrentar. Diante da perseguição, preparem a mente de vocês para continuarem a testemunhar da graça poderosa de Deus. E aí eu quero dizer que a gente vive um tempo, um período na história da igreja que pode ser classificado como um período da irracionalidade. Estamos num período que a gente pode ter como anti-intelectual da história cristã. Não é anti-científico ou anti-tecnológico, nem mesmo anti-educacional, mas é anti-racional. Pensar é uma atividade da mente. E repetidas vezes as Escrituras instruem os cristãos a não deixarem a sua mente lá fora do templo, quando entrarem na igreja. Não é para deixar no banco do carro quando você vem para a igreja. Não, você pode e deve trazer a sua mente. E que a mente deve ser despertada para que possamos pensar clara e profundamente sobre as coisas de Deus e as coisas que acontecem no mundo.
Algumas pessoas afirmam que Deus não se importa com a mente, mas apenas com o coração, e que a ênfase na mente leva apenas ao racionalismo frio, aquilo que é o modernismo ou o pós-modernismo, e todo o restante que se opõe ao cristianismo desse tempo. É verdade que o que você pensa, o fato de pensar, diferente daquilo que pensavam os chamados gnósticos, você não chega a Deus pelo pensamento. Nós sabemos que não é o fato de pensarmos que nós vamos chegar a Deus, nós chegamos a Deus por Jesus, Ele é o caminho para Deus. Não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Mas não é negando o pensamento que nós vamos chegar diante de Deus. Não podemos amar com paixão aquilo sobre o que nada sabemos. O livro que contém a revelação sagrada do Deus Todo-Poderoso, a Bíblia, dirige-se em primeiro lugar à nossa mente. Portanto, quanto mais compreendermos da verdade de Deus, quanto mais cientes estivermos da realidade do mundo, mais seremos dominados pelo Senhor no nosso coração e por Ele transformados. A nossa transformação se dá exatamente pela compreensão daquilo que é a revelação bíblica. E quando nós temos essa revelação bíblica, nós chegamos a um ponto que o texto, o primeiro verso 13, diz que vamos esperar. E essa esperança nos leva a descansar. Quando a gente cinge o entendimento e age com sobriedade, nós passamos a descansar na esperança. Em outras palavras, não intoxiquem a mente com drogas que o entorpecem. Não encha a mente de vocês com coisas que tirem o equilíbrio, com coisas que destroem a sua tranquilidade, ou que abalam a firmeza da sua vida. Ele estava dizendo para aqueles que viviam um tempo de afronta, de perseguição, de toda forma de calúnia. Eles foram caluniados durante muito tempo, dizendo que eles faziam cultos que comiam pessoas. Eles eram acusados de fazer sacrifícios humanos, porque eles, na hora da ceia, nas cavernas, nas catatumbas de Roma, eles diziam que comiam o pão e o vinho, lembrando do sangue do corpo de Cristo. E durante muito tempo se espalhou a ideia de que os cristãos, eles praticavam canibalismo, porque eles diziam comer o pão e o vinho, simbolizando o corpo e o sangue de Jesus. E eles sofreram toda forma de calúnia. Mas ele dizia, olha, não percam o equilíbrio, não percam aquilo que é sobriedade. Por isso somos chamados para sermos sóbrios, descansando na nossa esperança, que está totalmente alicerçada na graça de Jesus. E é bom que a gente saiba que a palavra esperança aqui, ela é diferente daquilo que é o uso normal da nossa língua. Quando a gente fala de esperar algo, é como se a gente estivesse aguardando um resultado específico sobre alguma coisa que pode ou não acontecer. Mas no uso bíblico, quando nós usamos a expressão esperança, ela não gera a ideia de incerteza. É por isso que lá em Hebreus, no capítulo 6, verso 19, a palavra de Deus, o autor aos Hebreus, vai dizer que a nossa esperança é a âncora da alma. Ou seja, nós não vamos ser destruídos, nós não estamos aguardando qualquer coisa, nós estamos firmados em Jesus. Por isso que a nossa esperança é a âncora da nossa alma, ela que nos traz estabilidade, é a fé que, olhando para o futuro com a certeza plena de quem Deus é e daquilo que Ele fará, porque Ele prometeu assim fazer. Pedro nos lembra disso, e ele nos diz também onde devemos depositar a nossa esperança. Ele diz, olha, depositem totalmente na graça de Deus, pois é nela que a nossa esperança encontra a sua âncora. Podemos ser confiantes quanto ao futuro com Deus, porque nosso futuro, tanto quanto nosso presente, descansa completamente, não na nossa justiça ou na justiça de Deus, porque se fosse na justiça de Deus, todos nós estaríamos condenados, mas nós descansamos na graça de Deus, que é aquilo
que nós não podemos fazer por onde merecer. Essa é a maneira de Pedro direcionar os seus pensamentos para que a igreja chama de esperança bendita. Ele diz, olha, pensem, dirijam os pensamentos, guardem os pensamentos de vocês naquilo que é a graça salvadora de Jesus. Que a atividade da sua mente, que a atividade da nossa mente, descanse na confiança da promessa de Deus e da pessoa bendita de Jesus. E aí ele diz o seguinte, nós não somos conformistas. O nosso pensamento tem que ser firme. O pensamento tem que ser firme na palavra de Deus. Pensamento firme na palavra de Deus. E aí ele vai dizer no verso 14, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Já nesses primeiros versículos da primeira carta de Pedro, encontramos passagens que apresentam semelhanças com as coisas que são expostas na teologia, por exemplo, do apóstolo Paulo, nas suas epístolas, provando que aqui nós não temos, de forma alguma, uma teologia de Paulo e uma teologia de Pedro, mas que nós temos uma teologia bíblica. Nós temos uma teologia que é única. O conteúdo é um só, a mensagem uma só. O destinatário, a visão que está sendo é diferente, porque a missão foi dada a grupos diferentes, mas o conteúdo que é pregado é um só. E aqui o apóstolo Pedro vai dizer que não devemos nos conformar. E Paulo faz o mesmo na sua conclusão da exposição sobre a graça, lá em Romanos, no capítulo 12, versos 1 e 2. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para Paulo, nossa santificação ocorria como resultado de uma postura mental, que se distingue daquilo que é a postura mental do mundo. Se eu quero não tomar a forma do mundo, eu preciso pensar diferente do mundo. Se eu quero ter uma vida diferente do mundo, a minha maneira de pensar tem que ser diferente do mundo. Mais adiante ele vai dizer o seguinte, o apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 3. Ele vos deu vida, deixando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O tema comum em Romanos 12, em Efésios 2, em 1 Pedro 1, é o da não conformidade aos padrões e hábitos da humanidade caída. Que nós não podemos viver como vive o mundo, devemos ser não conformistas, ou devemos viver de forma inconformada com a realidade do mundo. Essa não conformidade pode ser alcançada de uma maneira, muitas vezes, buscada de uma maneira superficial. Há muitas seitas religiosas, e algumas até que se declaram cristãs, que acham que determinadas atitudes vão livrá-los do mundanismo. Só que a conformidade, a não conformidade que o apóstolo Pedro está falando, e que o apóstolo Paulo também fala, é a não conformidade com os valores, com a ética deste mundo. E algumas vezes as pessoas acham que estão vivendo fora do mundanismo por causa de determinadas atitudes que têm a ver muito mais com usos e costumes do que com ética. Eu, antes de chegar a essa igreja, fui pastor numa igreja do interior de Pernambuco, e uma das coisas que aconteciam sempre ali era um orfanato, e havia muitos adolescentes e jovens, e quase todo final de tarde, 5 horas da tarde, tinha um momento que juntavam-se todos eles para jogar bola.
E aí, nós jogávamos ali, éramos parte daquilo que era a juventude da igreja, e juntávamos para jogar sempre, quase sempre, ou futebol, ou vôlei. A gente se reunia todos os dias, 5 horas, depois das atividades das escolas e tal, 5, 6 horas, a gente se reunia para ter aquele momento de lazer e de esporte. E quando em vez chegava um grupo de uma igreja que tinha próximo a nós, e eles chegavam e ficavam olhando um para o outro, até que, num determinado momento, um deles se atrevia a jogar bola. Só que eles tinham que jogar de calça comprida e camisa de manga comprida. E aí eles colocavam um na subida da rua e o outro na parte do começo da rua, para que, se por acaso algum irmão, algum presbítero chegasse, eles dessem o aviso para o outro parar de jogar bola e sair da quadra. E ficava um no final da rua e o outro no começo da rua, sempre olhando para ver se algum irmão vinha. Quando alguém da igreja vinha chegando, dava-se um assovio, e aí ele corria para fora da quadra e ficava de costas para a quadra, olhando para fora, como se estivesse vendo nada, para não dizer que ele estava jogando bola. Essa era a forma de dizer que eles viviam uma vida fora do mundo, porque para eles jogar bola era uma atitude pecaminosa. E aí eles estavam vivendo no pecado e no mundanismo. Eu lembro que havia um garoto destes, que era também dessa mesma igreja, e um belo dia ele ia correndo da casa onde ele morava para a casa da minha avó, e estava chovendo, cheio de lama, estrada de barro, ele ia correndo, apressado, e aí ele escorregou e caiu. E aí eu brincando, eu estava sentado na minha varanda, olhando para ele, quando ele caiu, eu disse: "Ih, meu irmão, levanta, porque quando a gente cai do chão não passa, e se passar, a gente se encontra na glória." E ele era da igreja, um menino muito dedicado, muito sério. Ele disse: "Eu não sei se eu vou para a glória." Eu disse: "Mas por quê? O que é que aconteceu?" Ele disse: "Ontem à noite eu vi televisão." Eu disse: "Mas o que aconteceu na televisão que você viu? Que filme foi esse que você assistiu ontem? Qual foi a programação tão pecaminosa que fez você cair da graça de Jesus?" "Não, não tem nada a ver com isso, eu não posso ver televisão." Eu disse: "Mas quem disse que você não pode ver televisão?" Teve um irmão que teve um sonho e disse que Deus apareceu a ele e deu um saco para ele, e disse que se ele continuasse a carregar aquele saco, ele ia para o inferno. Quando ele abriu o saco, tinha 2 televisões dentro do saco, eram as 2 televisões que ele tinha na casa dele. Então, olha, se alguém tem televisão dentro de casa, vai para o inferno, porque isso o tira daquilo que é uma vida de santidade, ou leva a viver uma vida de mundanismo. E essas coisas acontecem, por exemplo, eu lembro que uma festa de casamento, de noivado, e eu fui servido de uma buchada, e eu estava à mesa e comecei a comer a buchada que tanto gosto, e daqui a pouco eu comecei a perceber que havia um certo incômodo com o fato de eu estar comendo aquela buchada, e chegou um perto de mim e disse: "O senhor sabe do que é isso?" Eu digo: "Sei, do bucho." Aí ele disse: "Não, do que animal é isso?" Eu disse: "Eu acho que é de porco." Ele disse: "O senhor é crente, o senhor come porco?" Eu digo: "Sempre que me servem. Ou quando eu tenho condições, eu compro porco e como porco, não tem problema não." Ele disse: "Mas crente pode comer porco?" Eu digo: "Desde que tenha dinheiro para comprar, pode. Ou que alguém possa lhe dar ou servir, é possível. Não tem problema não." E ele ficou escandalizado quando eu disse que comia porco. Eu ia abrir a Bíblia para ele lá em Timóteo, e fui falar para ele lá em 2 Timóteo, dizendo que todo alimento recebido com ação de graças é considerado santo para Deus. Mas as pessoas acham que por não comer determinado tipo de comida, eles são mais santos e estão vivendo fora do mundo. Ou como alguém que recebeu uma proposta de emprego, e aí ele foi me dizer: "Ah, pastor, eu fiquei tão feliz, agora eu vou voltar a trabalhar, mas tem uma coisa que está desagradando a mim e a Deus." O que foi? "Eu vou trabalhar no domingo, que é o dia do Senhor." Eu digo: "Meu irmão, você já pensou quantas pessoas estão desempregadas nesse tempo que gostariam de trabalhar no domingo, no sábado, de madrugada, qualquer hora do dia ou da noite? Você acredita mesmo que Deus quer que você dê um dia por semana para Ele? Ele dá a vida por você e você espera que Deus se agrade apenas de um dia da sua vida por semana?" Essa é a ética que domina esse mundo. Mas o que nós devemos praticar é a ética de Deus em vez da ética do mundo. São os valores de Deus que devem determinar a nossa vida e não os valores desse mundo. Nos nossos dias, a gente fez uma confusão muito grande entre ética e moral, e elas são tidas muitas vezes como sinônimo. E são coisas completamente distintas.
A moral tem a ver com aquilo que os sociólogos, os psicólogos, historiadores fazem como análise de padrão de uma sociedade. E aí eles constroem aquilo que é a moral daquela sociedade. Ou seja, aquilo que é praticado e vivido numa determinada sociedade é aquilo que forma a moral daquele grupo. Por exemplo, só a título de ilustração, existe uma nação chamada Zulu, na África do Sul. E uma das marcas daquela tribo é que as moças virgens, elas não devem usar roupas da cintura para cima. É moral andar desnudas da cintura para cima. Por exemplo, na chamada Europa Oriental, é muito comum os homens se cumprimentarem dando beijo na boca uns dos outros. Eu não sei no tempo de pandemia, eu acho que devem estar evitando. Mas é moral essa realidade, porque tem a ver com aquilo que é a estrutura da história comum e daquilo que é o registro das ações e atividades daquela nação, daquele povo, daquela cultura. Isso tem a ver com moral. É aquilo que é normal para aquela cultura. A ética não é aquilo que se faz como a moral. A moral é aquilo que se faz. A ética é aquilo que eu devo fazer. A diferença entre moral e ética é exatamente isso. A moralidade é aquilo que o mundo chama de normal. A ética é aquilo que devo fazer. Princípios e valores que eu devo fazer, independente daquilo que seja moral, que domina em determinado lugar. E com isso, nós precisamos entender o seguinte: todos nós, e a Bíblia também afirma isso, que há um grande abismo entre aquilo que é moral e é ético, entre aquilo que fazemos e aquilo que devemos fazer, entre o nosso comportamento e aquilo que deveria ser a nossa forma de nos comportar. Para que vocês tenham ideia, os psicólogos observam o comportamento humano e descobrem, por exemplo, que 90% dos jovens hoje estão envolvidos em sexo antes do casamento. Já que essa porcentagem é tão alta, a prática disso é chamada de comportamento humano normal. A sociedade entende que isso é algo normal, é moralmente aceitável. Agora, de um lado nós temos aquilo que dizem os sociólogos, os psicólogos, os historiadores, que afirmam que estas coisas são perfeitamente normais. E que diante daquilo que é a vida dos nossos adolescentes, que estão debaixo de uma grande pressão de uma propaganda erótica que insiste com padrões e comportamentos correspondentes, que a forma deles agir é essa, de viverem e manterem relacionamentos sexuais fora do casamento. Mas a Bíblia diz que a fornicação não deve ser nem nomeada entre nós. Para a Bíblia, não existe sexo fora do casamento, nem casamento sem sexo. Porque para a Bíblia, sexo e casamento é uma coisa só, é sinônimo. Então, qualquer outra atitude que tenha fora disso, a Bíblia entende como pecado, como uma atitude que contraria aquilo que é a ética de Deus, aquilo que é a ética bíblica. Mas o argumento que o mundo usa para justificar esse tipo de atitude é alegar o seguinte: todo mundo faz. Mas eu quero dizer para você que Deus não se importa com aquilo que os outros fazem. Deus sabe o que os outros estão fazendo. Ele se importa com aquilo que nós fazemos. Com a nossa conduta, com o nosso comportamento, com as nossas escolhas, com os padrões que governam a nossa vida. Se a nossa ética condiz com aquilo que Deus determina. Para que vocês tenham ideia, uma pesquisa recente, acredito eu que na década passada, nos Estados Unidos, chegou à conclusão que o comportamento sexual dos adolescentes americanos era que a grande maioria dos jovens tinham a prática daquilo que era o sexo antes do casamento, e que os números entre aqueles jovens que se diziam nascidos de novo era ainda maior.
do que aquilo que era dos que não se diziam nascidos de novo. E a gente pode se perguntar, mas como isso é possível? É possível porque os cristãos hoje confundem ética com moralidade. Se o mundo diz que é moral, eles acreditam que deve ser feito. Se o grupo faz, então eu posso fazer. E não fazem aquilo que devem fazer, que é viver de forma ética. Isso é chamado de moralidade da estatística. É só seguir os números. Se todo mundo está fazendo, eu posso fazer. Se todo mundo concorda, é certo. É a ética daquilo que é uma visão da maioria. Isso pode ser até considerado moral nesta sociedade. É por isso que a gente aceita como normal alguém ser condenado à corrupção por corrupção e continuar vivendo na vida pública. E as pessoas dizem, mas isso é normal, todo mundo faz. É normal. E isso torna-se a moral dominante. Não é ético, mas é uma moral dominante. Eu quero dizer para você que pensa desse jeito, que o único modo de se estar em Cristo é se de fato o Espírito Santo nos regenerou. Não existe, por exemplo, a expressão cristão renascido ou cristão nascido de novo, porque isso é redundância. Você não pode ser cristão sem nascer de novo. Se você não nasceu do Espírito, você não pode ser cristão. E se você nasceu do Espírito, você não pode ser outra coisa a não ser cristão. Se você é cristão, nasceu de novo pelo poder do Espírito Santo, o que significa que a sua natureza, que o constituiu como ser humano, foi transformada por Deus. E uma vez que fomos transformados, Deus agora espera que essa transformação que Ele fez em nós se manifeste no nosso modo de viver. Se fomos nascidos de novo, se temos de Deus um novo nascimento, aí nós somos cristãos. Eu quero lembrar que esse texto, ele está dizendo, ele está se referindo, está explicando ou aplicando àqueles que nasceram de novo como deve ser a sua conduta. Deus não quer daqueles que não nasceram de novo esta conduta, mas Ele não aceita que alguém que nasceu de novo tenha esse tipo de conduta. É possível que a Suprema Corte do nosso país, que o governo, que o Congresso, sancione uma lei considerando normal e aceitável o aborto. Mas não importa aquilo que a Suprema Corte diz, não importa aquilo que o Congresso votou, não importa aquilo que o dirigente ou governante decidiu, porque o que ele diz sobre isso não tem nada a ver com aquilo que Deus diz. Somos chamados para obedecer a Deus. Nós não seguimos tabus, nós não seguimos costumes, nós não seguimos a maioria, nós não seguimos o mundo, porque a Bíblia diz que nós somos transformados, a nossa mente mudou para não nos conformarmos a este mundo. Somos diferentes. Glórias a Deus, Ele nos tornou distintos, diferentes desse mundo. A coisa mais difícil na vida de um cristão é lembrar-se de a quem ele pertence e o que significa dizer Jesus é Senhor. Hoje, estávamos eu e a Patrícia tomando café, e aí veio a garçonete nos atender. Quando ela chegou perto da Patrícia, ela olhou para a Patrícia estava com a máscara da campanha de missões nacionais, eu acredito, que era amor, e tinha embaixo João 3,16.
E aí ela olhou para a máscara da Patrícia e perguntou o que significa isso, João 3,16. E aí eu recitei o texto para ela, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ela disse, é um texto da Bíblia, né? Eu disse, exatamente, é um texto da Bíblia, é o texto mais conhecido das Escrituras. Você nunca tinha ouvido falar desse texto? Ela disse, acho que não. E aí Patrícia perguntou, você é cristã? Ela disse, eu estou tentando. Você está tentando ser cristã? Mas é muito difícil. Tem dias sim que até quero, mas é muito difícil. E aí eu disse para ela, é verdade, não é fácil seguir a Cristo. Agora, não é impossível. É possível sim seguir a Jesus. Por causa da sua graça, é possível seguir a Cristo. É possível sim viver os valores do reino de Deus. Se Ele é nosso Senhor e Mestre, então devemos obedecer a Ele e não aos impulsos da carne ou aos padrões do mundo pagão que existe ao nosso redor. Houve um mestre e pai da igreja chamado Justino Marte, e ele foi nominado desse modo porque ele foi martirizado. Justino Marte dedicou a sua Apologia, uma obra que ele escreveu em defesa da fé cristã. Ele dedicou essa obra ao imperador chamado Antonino Pio. E ele não só apresentou argumentos, que seria o normal daquilo que é uma apologética, apresentar argumentos em defesa daquilo que você acredita. Mas ele não apresentou apenas argumentos a favor daquilo que ele estava reivindicando, que era o cristianismo como a verdade. Ele também desafiou o imperador Antonino a examinar a vida dos cristãos e a observar a pureza deles e o modo como eles viviam. Será que hoje a gente pode dizer o mesmo? Será que podemos dizer às pessoas, olha, a melhor defesa de Jesus são os cristãos. Olhe para eles. Veja a vida que eles levam. Observe a sua conduta. Observe a sua forma de viver. E imite-os. Será que a gente pode falar isso? Os versos 15 e 16 dá-nos uma ideia de como isso é possível e o que é que nos exige o texto bíblico. Ele diz, sede santos, segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. É possível viver santidade? É possível viver de uma maneira santa? O caráter de Deus é santo. E o conceito de santidade refere-se à pureza. Todas as vezes que você olhar para alguma coisa que, um texto que fale de santidade, ele está falando de pureza. No Antigo Testamento, o termo santo era usado quando Deus consagrava ou tornava santo um povo, um lugar, um momento, ou separava uma pessoa. Porque aquele lugar, aquele povo, aquela pessoa, aquele momento, era tido como algo santo, ou algo diferente. A ideia aqui na Epístola de Pedro é que a base do nosso chamado para a não conformidade é que devemos ser imitadores de Deus em sua diferença. Ser santo é, acima de qualquer coisa, ser diferente. Assim como Deus é diferente do mundo, nós, como seus filhos e herdeiros da chamada herança reservada para nós nos céus, devemos ser diferentes do mundo. Eu quero dizer para você que de todas as coisas que eu amo fazer, existe uma que é pastorear.
eu gosto de ser pastor. Eu gosto de pastorear. E eu entendo que isso tem a ver com um dom de Deus, com a escolha divina, com um chamado divino para a minha vida. E eu quero dizer para os irmãos que eu gosto de pastorear esta igreja. Eu gosto de pregar aqui. Eu não me sinto à vontade pregando em outros lugares. Eu me vejo como se eu estivesse traindo as minhas ovelhas quando eu prego fora. É um sentimento muito estranho, porque eu gosto desse lugar. Eu gosto desta igreja. Eu gosto de pregar aqui. Mas tem uma coisa que me incomoda. De vez em quando vem esse pensamento, algumas vezes nas leituras bíblicas ou na leitura de determinado livro. E esses dias vem esse pensamento novamente. Se Deus arrancasse essa igreja deste lugar, faria alguma diferença para a Praça da Bandeira, para o bairro da Tijuca? Se Deus levasse essa igreja daqui, tirasse todos os membros desse lugar, que aqui se reúnem, faria alguma diferença nessa cidade, neste bairro? A ausência desta igreja faria alguma diferença? Eu quero dizer para você que se a igreja do Novo Testamento tivesse sido arrebatada, se a parousia tivesse acontecido logo no primeiro século, faria toda a diferença para a história da raça humana. Certamente nós não estaríamos hoje adorando a Deus e tendo a oportunidade de conhecê-lo. Certamente nós não teríamos Bíblia, não teríamos templos, não teríamos declarações de fé, não teríamos hinos, louvores, adoração. Porque aquela igreja decidiu ser diferente do mundo. Ela não era perseguida por adorar a Deus ou por seguir Jesus, porque existiam milhares de deuses no tempo do Império Romano. O que fez a igreja cristã ser perseguida é que ela seguia somente a Jesus. E ela obedecia somente a Jesus. E ela seguia ao único Senhor e Salvador da sua vida, Jesus Cristo. Por isso ela era diferente. A diferença estava exatamente nisso, de ser aquela que seguia tão somente a vontade de Deus. Eles se diziam felizes por sofrerem açoites e afrontas por amor ao nome de Jesus. Eles acreditavam que era uma honra. Ninguém poderia ser martirizado se não entendesse que aquilo haveria de honrar a Jesus. Deveriam fugir dos martírios, deveriam fugir enquanto não entendesse que a sua morte haveria de glorificar a Deus. A igreja desse tempo, ela precisa fazer diferença no mundo. Mas para fazer diferença no mundo, ela precisa ser diferente. A igreja que faz diferença no mundo, o crente que faz diferença no mundo, é aquele que vive de maneira diferente. Se nós vivemos e agimos de forma diferente, nós vamos impactar o mundo. Há uma ideia de que quanto mais a igreja se parece com o mundo, mais o mundo vai procurá-la. É mentira. É mentira. Quanto mais diferente do mundo a igreja é, mais o mundo vai procurá-la, porque sabe que ali está a verdade revelada de Deus, do Deus Santo. É isso que nós precisamos viver, uma vida diferente. E aí, ele conclui dizendo o seguinte, o apóstolo Pedro: portanto, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Verso 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. E aí eu queria acrescentar aqui o verso 19, quando diz: mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Como podemos viver em santidade?
como viver no mundo caído no pecado e ainda vivermos em santidade. Como ter esperança de viver num mundo caído sem ceder à tentação. Como é possível ter esperança no mundo sem ceder àquilo que são as tentações do mundo? Como isso é possível? Eu lembro de uma história de um homem chamado J.H. Zortian. Ele era um pintor de murais, né, desses que pintam prédios, paredes, grandes obras. E um dia ele estava pintando em Pasadena, na Califórnia, um muro. E aí, enquanto ele pintava aquele muro, num determinado momento que ele estava pintando aquele muro, ele olhou para trás e viu que uma criança se soltou dos pais e tentou atravessar a rua, e quando foi atravessar a rua, ela foi atropelada. Aquilo impactou tanto a vida daquele homem que ele decidiu sair da cidade. Ele tinha 3 filhos, e um era recém-nascido, e ele decidiu sair da cidade. Ele disse: eu não vou viver mais nesse lugar. E aquilo impactou ele, que ele desistiu de trabalhar, ele não conseguia mais trabalhar, ele não conseguia sair de casa mais para ir para o trabalho, porque ele ficava imaginando que a qualquer momento, a qualquer tempo, um dos seus filhos haveria de ser atropelado e morreria debaixo de um carro. E aí ele conseguiu comprar uma propriedade gigantesca, quase 50 mil metros quadrados, longe de toda e qualquer cidade. E ali ele construiu uma casa que pudesse evitar qualquer contato com qualquer pessoa. Ele fez quase que um bunker no lugar onde ele morava, para que ninguém tivesse acesso, ninguém chegasse até a sua casa. E ali ele entendia que, morando naquele lugar, ele daria segurança aos seus filhos e segurança à sua família. E ali ele foi morar. Um belo dia, a esposa pede a ele para que fosse na cidade mais próxima comprar alguns mantimentos. Ele entra no carro, não olha no entorno do carro e não percebe que seu filho estava brincando atrás do carro. Ele dá ré e mata o filho mais novo. Atropela o filho mais novo. Ele fez de tudo para fugir dessa realidade da violência. Mas ele não conseguiu. Muitas vezes nós queremos viver no mundo do pecado, que está caído no pecado, e não sermos contaminados por isso. Quando Deus nos pede santidade, Ele não está nos pedindo alguma coisa que é impossível de ser feita, porque nós vivemos num mundo que é um mundo contaminado pelo pecado. Ele nos coloca diante da ideia de que é impossível passar pelo mundo sem pecar. Então Deus nos deu algo que é impossível fazer? Não. É impossível sem Jesus. Sem Jesus é impossível. Com Ele é possível viver a santidade. Mas por que então é possível viver a santidade? Porque há esperança no meio do mundo que nos afronta, que tenta nos seduzir, que tenta nos enganar, que tenta nos derrubar, que tenta nos levar à queda, ao fracasso, à destruição, ao lamaçal do pecado. Como isso pode ser feito? Quando a gente vive em Jesus. O que nos faz vencer o pecado não é a nossa força, não há vitória humana sobre o pecado, nós vamos cair. A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, vai dizer: olha, se você pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Não há ninguém de pé porque pensa estar de pé. Nós somos sustentados tão somente pelo poder de Deus na pessoa bendita de Jesus. É por isso que Paulo comenta o seguinte, melhor, João Batista diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus, apontando para Jesus, que tira o pecado do mundo. João não diz: olha, você quer viver uma vida livre do pecado, você precisa ser batizado por mim. Não, você quer viver uma vida livre do pecado, olhe para Jesus. Ele nos liberta do pecado. Paulo comenta na sua redenção, sobre a nossa redenção melhor, que ela foi efetuada por meio de Jesus Cristo. Lá em Romanos 3, 25, ele diz: a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé. A nossa redenção está no fato de que o sangue de Jesus, deste Cordeiro sem mácula, intocável, ele foi derramado no nosso lugar. O autor aos Hebreus diz o seguinte: Cristo não entrou no Santo dos Santos por sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santos dos Santos,
uma vez por todas, para nos dar a salvação e a libertação e a vitória sobre o pecado. João, no Apocalipse, lá no capítulo de número 5, verso 9, naquilo que é o hino que os santos haverão de cantar, ele diz: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Nós vencemos o pecado porque Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário e o seu sangue foi derramado sobre nós. Glórias a Jesus, é Ele que nos tira daquilo que é a dificuldade do pecado, porque eles tinham esperança, porque eles poderiam continuar vivendo no meio da perseguição e continuarem buscando viver em santidade. Eles tinham Jesus. A esperança deles, a âncora deles estava em Jesus Cristo e na sua obra na cruz do Calvário em seu lugar. Era essa certeza, é por isso que Pedro vai dizer: olha, vocês foram tirados da vossa vil maneira de viver, que vocês receberam dos seus pais, ou seja, dos costumes, da cultura, do mundo que vocês tinham vivido. Vocês foram tirados de tudo isso. Como? Pelo precioso sangue de Jesus Cristo, Cordeiro sem mácula. Nós vivemos a ética do reino porque nós temos Jesus. Nós não vivemos livres do pecado porque nós somos fortes, capazes, bem-intencionados, moralmente bem educados. Não. É porque Cristo habita em nós e por isso existe a esperança da glória. É Jesus que nos dá essa certeza. E eu quero que você entenda algo que é fundamental. Algumas vezes nós olhamos para a história da revelação bíblica e partimos da ideia de que primeiro houve a criação e depois houve a salvação. Primeiro houve aquilo que é o Deus Criador, para depois existir o Deus Salvador. Essa é uma ideia que muitas vezes nós trazemos conosco. Mas quando a gente vai lá em Apocalipse, no capítulo 13, verso de número 8, a Bíblia vai nos dizer e afirmar que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Não houve um momento em que Gabriel chegou lá para Deus e disse: Senhor, aconteceu algo diferente. Olha, eu quero afirmar para o Senhor aqui algo que o Senhor não sabe. Babado forte, Deus. Olha, o negócio ficou feio para a gente. O que foi que aconteceu? Lembra do Adão? Aquele que o Senhor criou? Fez lá do barro e tal, não sei o que, soprou nele. Pois é. O senhor sabe o que ele acabou de fazer? O senhor não sabe, isso é babado forte, novo, coisa recente. Ele pecou. E ainda tem mais. E diz que ele pecou porque a tal da erva que o Senhor fez lá da costela dele, levou ele a pecar. Por isso que ele pecou. E aí Deus, como que tentando resolver a situação, diz: bom, vamos fazer alguma coisa agora. Essa é a ideia que muita gente tem. Antes da fundação do mundo, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Antes de tudo, Deus sabia que nós éramos pecadores, que nós haveríamos de pecar, que nós haveríamos de fracassar, que nós haveríamos de desobedecer. Deus sabia de tudo e antes de tudo isso, Ele entregou Jesus em nosso lugar para nos livrar da força e do poder do pecado. É por isso que Cristo veio ao mundo como cordeiro substituto por amor de nós. Deus nos amou e não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos, Ele nos amou e morreu por nós. Nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos de Deus. E Ele nos amou, morreu em nosso lugar e nos libertou do poder das trevas, do pecado e de Satanás. Essa é a esperança que nós devemos ter. Somos tentados muitas vezes. Algumas vezes nós cedemos à tentação e caímos e pecamos. Infelizmente nós erramos. Como diz o apóstolo Paulo,
aquilo que eu não quero é o que eu faço. Quantas vezes eu não quero fazer e termino por fazer. Mas eu quero dizer a você que hoje escuta da palavra de Deus, que mesmo na sua fragilidade, mesmo na sua impiedade, mesmo na sua pecaminosidade, mesmo na sua inimizade para com Deus, Deus amou você, morreu por você, derramou o seu sangue na cruz do Calvário em seu lugar, para que você pudesse viver no meio de tudo isso que aí está, com esperança e aguardando o dia da glorificação e do encontro com Jesus nos céus. Há esperança. No meio da tentação, há esperança. Há esperança porque Jesus está aí. Eu quero dizer para você, olha, muitas vezes nós olhamos para as nossas fragilidades, para os nossos pecados e a gente diz, não tem jeito para mim. Não tem jeito para mim. Quantas e quantas vezes eu tentei e não consegui. Quantas e quantas vezes eu busquei fazer diferente e não consegui. Não tem jeito para mim. Eu quero dizer a você que, se for depender de você, você está completamente certo. Agora, se você depender de Jesus, aquele que tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra, sempre haverá esperança para você. Sempre haverá esperança. Por isso, em meio à fragilidade e o pecado, em meio à fraqueza e à dor, em meio às tentações e provações, em meio aos rugidos do leão que tenta nos tragar, chamado Satanás, sempre haverá esperança para aqueles que estão em Jesus. Você já nasceu de novo, você é uma nova criatura, você é um verdadeiro cristão, você tem a experiência da certeza de que teve um encontro verdadeiro com Jesus. Glória a Deus se isso for a verdade da sua vida, a história da sua vida. Se não, eu quero te convidar hoje a colocar-se por completo, nas mãos de Deus. Fazer com que esta transformação, esse novo nascimento que vem do Espírito Santo aconteça na sua vida. Eu quero te convidar a orar comigo. Se você ainda não tomou essa decisão e quer fazer agora, quer entregar a sua vida a Jesus nesse instante, quer que o Espírito Santo de Deus traga a você a experiência de ser transformado pelo poder dele, eu quero convidar você a baixar a sua fronte aí onde você está, fechar os seus olhos e levar os seus pensamentos a Deus e dizer, Deus, eu quero sim a mudança, a transformação que o Senhor tem preparado para mim. Eu quero viver, Senhor, eu sei que é dura a vida neste mundo, mas eu não quero viver em desespero, eu quero viver em esperança diante do Senhor. Deus amado e bendito, a Tua palavra, ela é viva e eficaz. Eu creio, ó Deus, que o Senhor jamais haverá de enviar esta palavra a alguém que não precise dela ouvir. Se alguma coisa que foi dita e dirigida pelo Senhor, é porque era necessário que aqueles que receberam esta palavra escutassem daquilo que o Senhor tinha a lhes dizer. Por isso, nesta hora, Deus, se há alguém que necessita da Tua salvação, se há alguém que necessita nascer de novo, se há alguém que precisa verdadeiramente de um encontro definitivo com Jesus, que nesta hora, Deus, o Teu Santo Espírito venha visitá-lo com poder, que seja esse um dia do novo nascimento em Cristo Jesus. Que hoje seja assinado, Senhor, a certidão de nascimento espiritual com o sangue do Cordeiro sem máculas chamado Jesus Cristo. Que hoje, ó Deus, seja declarada vitória sobre todo o mal, sobre todo o pecado, sobre toda a tentação, sobre toda a obra do inferno e aquilo que Satanás tenta fazer com os seus asséculos, ó Deus, seja declarada a Tua vitória na vida deste que ouve a palavra e crer naquilo que ela fala.
Ó Deus, no nome de Jesus, e para a glória deste nome, Pai, que nós oramos e clamamos, Senhor, a Ti. Amém e amém, Senhor. Bom, nós estamos chegando ao término do nosso culto e eu quero deixar para você algumas informações. Em primeiro lugar, queremos destacar os aniversariantes da semana. Temos aqui listados no dia 11, Diogo Maia Merizio, Mário Monteiro da Silva, dia 13, Rodrigo Dantas de Carvalho, dia 16, Mateus de Souza e Silva, dia 17, Rosângela Fátima da Silva Costa Cardi, Rubem de Almeida Barbosa. E no dia 10, também Heitor Leandro de Jesus. Conosco, Rodrigo, Deus esteja abençoando a sua vida, meu irmão. Ele está vindo ainda ali, Deus esteja abençoando você, grande, rica e abundantemente. Desde já, receba da igreja aquilo que é a felicitação de aniversário pelo seu dia, que Deus possa derramar as ricas bênçãos do céu sobre você e sobre os seus, hoje e sempre. Quero também deixar para vocês as informações da igreja, as atividades. Ainda, infelizmente, nós não temos condições de fazer muitas coisas de forma presencial. Mas nós temos, durante a semana, os nossos momentos de oração, das 6h30 da manhã às 7 horas, de segunda a sexta, lá na minha página do Facebook. Eu quero te convidar a orar conosco e a ouvir da palavra com a gente. Quero também desafiar você a estar participando da nossa sala de oração no Zoom, todas as segundas-feiras à noite, a partir das 20 horas. Às quartas-feiras, no canal do YouTube da igreja, nós temos aquilo que é o nosso programa do Celebrando a Recuperação. É um programa de discipulado e vida cristã saudável. Eu quero desafiar você nesse tempo de enfermidade, que não é só física, mas também emocional, espiritual, afetiva. Eu quero convidar você a estar participando destes encontros, todas as quartas-feiras, às 19h30. E quero também te convidar a participar do nosso culto de oração, às sextas-feiras, também no canal do YouTube, às 19h30. É um culto de estudo bíblico e oração. Além disso, nós temos as nossas atividades nos domingos, temos a nossa EBD, também às 9 horas, algumas já presencialmente, mas também temos no YouTube uma programação que é transmitida, também de EBD, e temos o nosso culto presencial e online às 10h30 da manhã. Queremos te convidar a estar conosco nesta atividade, que por enquanto, infelizmente, é o único dia que nós nos encontramos como igreja, nos reunimos para adorar juntos ao Senhor. Por enquanto, sei que vai chegar o tempo que vamos ter outros eventos e outros momentos. E o culto do domingo à noite, esse que você está assistindo, que é transmitido sempre às 18h30 pelo nosso canal do YouTube. Além destas atividades, nós temos uma atividade social todas as quartas-feiras, a partir do meio-dia, nós estamos distribuindo aquilo que é o almoço comunitário, e nesse almoço a gente está entregando não apenas a comida, mas entregamos roupas que são nos doadas, roupas em bom estado, que podem ser doadas a outros, principalmente nesse tempo de frio, de inverno. Nós estamos doando, fizemos uma campanha para os cobertores, graças a Deus pela resposta da igreja, compramos vários cobertores, conseguimos ir bem longe naquilo que foi a arrecadação. Deus seja louvado pela generosidade e liberalidade dos irmãos nesta contribuição. Claro que vamos continuar ainda doando, porque muitos há que necessitam desse apoio e nós queremos continuar abençoando estes. Além disso, nós estamos em campanha de missões mundiais. Se você quiser contribuir, existe aí a conta da igreja, a agência, a conta e o CNPJ, e também o Pix, que é o número do CNPJ. Você pode fazer a sua contribuição, e aí, se você quiser contribuir para missões, basta você fazer a sua oferta e acrescentar 10 centavos. Se for uma contribuição regular, o seu dízimo e a sua oferta, que também pode ser feito de forma eletrônica, não precisa desses 10 centavos. Basta fazer o valor que você entende que é aquilo que Deus tem posto no seu coração e é aquilo que, de fato, é a palavra dele para você, a palavra de Deus para a nossa vida e aquilo que ela determina. Além do mais, nós temos a nossa campanha ainda para obras, precisamos de recursos. Estamos concluindo, se possível, na semana que vem, nós vamos ter batismos
e eu quero que você esteja participando conosco, e vamos ter não inauguração, mas vamos ter o primeiro teste, ou o primeiro funcionamento do nosso elevador com os membros da igreja no dia de culto. E aí eu quero convidar você desde já para o batismo e também para esse momento festivo, para algo que nós sonhamos durante tantos anos e que durante quase meio ano a gente lutou para que isso acontecesse. Ainda temos dificuldades a sanar, ainda temos obras a realizar, muitas coisas ainda necessitamos. Necessitamos de pessoas que possam continuar contribuindo conosco. Há um desafio de 150 pessoas que possam doar R$200. Muitas pessoas doaram mais do que R$200, muitos assumiram esse compromisso, muitos generosamente contribuíram, e graças a Deus, porque a gente tem podido pagar tudo aquilo que foi feito até então, e também temos condições hoje de agradecer a Deus, porque estamos dando continuidade àquilo que se faz ainda necessário. Se você quiser contribuir para a obra, basta que você faça a sua declaração, sua contribuição e acrescente mais 20 centavos. E eu quero dizer a você, eu creio que jamais, nunca, em tempo algum, a Igreja de Deus haverá de ser limitada pelas possibilidades humanas. Nós não vivemos aquilo que é o possível humano, nós vivemos o impossível de Deus. E por isso nós cremos que Deus fará sempre muito mais do que pedimos ou até mesmo pensamos. Quero te convidar a terminar esse momento de culto louvando ao Senhor conosco, adorando a Deus, clamando ao Senhor para que esta semana seja de fato uma semana onde você viva para a glória e louvor do nome de Jesus. Então vamos louvar ao Senhor com todo o nosso ser, com toda a alegria, e vamos fazer isso agora no nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. Essa semana eu tive a oportunidade de ouvir um tema que me chamou a atenção: adoração na depressão. Eu não assisti ainda toda a live a respeito disso, mas a palavra de Deus diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, se você está deprimido, mas está respirando, louve ao Senhor. O que determina não é a sua condição momentânea de câncer, de qualquer coisa, depressão, mas é porque você ainda está vivo. E a palavra de Deus diz que os mortos não louvam, então tem que louvar agora. Cantarei teus louvores para a tua glória enquanto eu viver, enquanto eu estiver com vida. Vamos louvar ao Senhor. Você foi abençoado hoje por essa mensagem, mesmo na sua casa aí, fique em pé, né? Louve ao Senhor com todo o teu ser, com todo o seu coração. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Cada instante, pra tua glória, todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Cada instante, pra tua glória, todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei.
Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, enquanto eu viver, sou teu. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, enquanto eu viver, cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu.